Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Esse é um trechinho de Glória Alzadoa e que nos faz, eu acho que me faz lembrar muito do documentário que a gente tem a honra de ter aqui para conversar com a gente, Dai Rodrigues. Tudo bem, Dai? Muito bacana ter você aqui, né, na UNEB, em Coité, né, nesse dia que a gente assiste teu filme e ouve você falar também sobre o processo de construção, né, desse documentário. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho de quando é que você descobriu que queria fazer audiovisual, como é que surge essa ideia, né, do documentário. Bom, na verdade, eu sou produtora cultural, né, desde 2011, mais ou menos. E aí eu acho que o audiovisual ele chega pra mim por ser produtora, eu estava sempre inserida em meios artísticos, com artistas e tudo mais, mas eu sempre assisti muitos documentários do Coutinho. E eu sempre me chamou muito a atenção aquela coisa de poder ouvir histórias dos outros, sabe? Assim, de perguntar para os outros e aquela narrativa, aquela história ali contada se tornasse um material que pudesse mesclar audiovisual. E aí, assim, pensando nessa referência do Coutinho, por exemplo, eu sempre gostei disso, de poder ouvir histórias. Entendeu? O primeiro contato, assim, fala, nossa, isso é interessante, porque aí eu também pensando numa referência que eu tenho dos meus pais, que eles são nordestinos, eu não sou nordestina, né? Eu sou de Santos, de São Paulo, do quanto contar histórias para os meus pais é muito importante. Porque já que eles moram há mais de 30 anos longe dos familiares deles e da cidade natal deles, eu sempre tive uma memória assim de pela manhã de domingo, quando meu pai estava em casa, não estava trabalhando, eles ficaram contando as histórias que se cruzavam, assim, porque eles eram de cidades vizinhas, de histórias e assim, tentando rememorar que fulano, que casou com ciclano, mas aquela. E aí eu acordava domingo de manhã com aquelas histórias. Então aí foi o desejo de pensar um documentário. E aí meu primeiro documentário, na verdade, não é o Mulheres Negras Projeto de Mundo, na verdade é um filme chamado Ouro Verde, a Roda de Samba do Marapé, onde eu escrevi o argumento e fiz a produção, porque era uma roda de samba de Santos, que ficava perto quer dizer, não é ainda, fica perto do morro, e lá eles não tinham nenhum tipo de registro. Então eu falei, precisa de um registro audiovisual, porque é uma maneira da gente, dessa memória, não se perpetuar, porque foi uma roda de samba muito importante para a cultura popular em Santos. E aí meu começo com o audiovisual foi um pouco dessa maneira. Você fala das histórias, né, de como essas narrativas mexem com você. Eu acho que na infância isso é muito presente, né? E aí eu fico pensando no próprio cinema, como essa narrativa, como esse contar histórias também, criando novos imaginários, né? Criando aí novas representações. Entre o cinema e a interseccionalidade, né? Entre essa linguagem e os marcadores de diferenças sociais, né? A questão de gênero, sexualidade, de raça. Como é que isso aparece no teu trabalho? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que por eu sair desse lugar também, primeiro eu trabalho com a produção, e aí depois que eu entendo que é um pouco da produção cultural, eu vou pro ativismo. O ativismo ele não vem antes. E aí no ativismo eu entendi o quanto muitas narrativas não estavam sendo contadas em documentários, no cinema, quantas diretoras, né, negras eu conhecia até então, 3, 4 anos atrás, nenhuma. Foi ali que eu, por conta do ativismo e por conta desse desejo de contar outras histórias, que eu entendi que eu precisava produzir outras coisas, sabe assim?
E no primeiro momento, inclusive, eu produzi, não foi numa direção minha, mas eu produzi um filme que era baseado num texto meu, num texto literário, e ainda não estava na cadeira de diretora, mas ali eu já entendia que eu queria escolher atores e atrizes negras, por exemplo, entendeu? Mas assim, só que é curioso, porque pensando no que é o racismo no Brasil, por exemplo, saiu recentemente uma pesquisa que diz que a população negra está 10 anos atrás da população branca no Brasil. Isso significa o quê? Significa que, mais uma vez, o Brasil, além do Brasil não se reconhecer como negro e não reconhecer o quanto o racismo nos impede de estar em espaços de poder, logo de poder pautar as nossas narrativas, eu entendi que eu precisava, de alguma maneira, avançar e estar na cadeira de diretora também, entendeu? É uma questão sempre de embate, de ativismo, sabe? Assim, espero um dia poder estar no mercado como todas as outras pessoas, disputando, claro, podendo produzir, mas não numa situação só do ativismo, porque o ativismo ele tem um limite também, né? Pra gente conseguir produzir algumas coisas. Não sei se isso Bom, eu queria terminar, né? Porque eu acho que estou um pouco cansada mesmo. Então, vamos terminar. Sim. Eu queria só que você pudesse falar, assim, especificamente para a galera que está em formação, muitas dessas mulheres também aí em universidades ou não, ou fora dela, né? Como é que a gente pode pensar na construção dessas narrativas como esse não lugar, ou como essa criação, né, de possibilidade de fala? Como é que você pensa isso? Dá um recado assim para todo mundo que está te seguindo e assistindo a tua obra e se sentindo tão próximo a ela, né? Sim. Então, eu acho que, assim, não é uma pergunta fácil também, mas a gente pensar, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito é o quanto se a gente vive num país racista, se a gente não consegue estar nos espaços de poder, inclusive assumindo a cadeira da diretora, assumindo a direção de fotografia, né, ainda são coisas muito recentes. Assim. Claro que tem sim artistas mais velhos que já galgaram algumas coisas, que abriram aí caminhos, inclusive para eu estar também aqui hoje, mas ainda é muito pouco, perto da população, da quantidade de pessoas que a gente tem. E aí eu fico pensando assim, eu sempre também tenho trazido como referência o Moonlight, o filme que ganhou o Oscar agora. Porque aquele filme ele consegue trazer uma profundidade daqueles personagens. Então, assim, pensar, como é que a gente vai pensar um roteiro que traga essa profundidade dos personagens e que ele fuja desses estereótipos, desse lugar comum que para existir. Por exemplo, uma coisa que eu tenho pautado muito nas minhas produções agora é que os filmes tenham só pessoas negras. Eu quero que todos os personagens sejam negros. Porque as questões interraciais, elas são importantes, elas também nos cravam. Mas por que a gente não consegue pautar o protagonismo negro, o roteiro só de pessoas negras? E naturalizar isso também, exatamente, né? Exatamente. E aí pensar nessa profundidade que a gente não consegue atingir ainda desses personagens, entendeu? Pensar que são personagens que vivem histórias de amor e que amores que começam e terminam, sabe assim? Parar de romantizar também algumas histórias pra gente. Claro, histórias de muitas dores, mas também são histórias... Tem felicidade, tem resistência. Na resistência tem afeto, tem alegria, sabe assim? Então eu tenho tentado pautar as coisas um pouco dessa maneira. Ah, que massa, obrigada. Obrigada mesmo, estou muito feliz de estar, né, de ter te recebido aqui, de conversar com você e poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e dessa forma de você pensar arte, pensar uma escrita com seu corpo e para além dele também, porque nos toca, né, nos atinge. Então é isso, obrigada. Obrigada a vocês.